Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. O pacto da graça é eterno e por isso hoje reinamos em vida. Assim é, Abba Pai. Vivemos o verdadeiro amor de Cristo, que é pelo Evangelho da Graça. Assim é, Abba Pai.
vem de Deus. Esse amor te fez puro, santo, justo e perfeito. Esse amor te transportou para o melhor. Viver o amor de Deus é viver pela verdade, é amar como Cristo nos amou. Viver o amor de Deus é viver por sua graça, é não conhecer ninguém segundo a carne. Quando se fala do Evangelho, nós temos uma missão de levar a verdade do Evangelho e dizer que estamos curados, completos e perfeitos para sempre. Assim é, vamos louvar. Chegou o momento de o mundo conhecer a verdade, onde ninguém mais tornará o sangue de Cristo. Chegou o momento que Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz, e todos os filhos de Deus viverão a palavra da fé e dirão: estou curado, estou perfeito, eu reino em vida, sou sempre salvo, eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo, estou completa. Meu Senhor me fez feliz, meu Senhor me fez feliz, meu Senhor me fez feliz, meu Senhor me fez feliz. Chegou o momento de o mundo conhecer a verdade, onde ninguém mais honrará o sangue de Cristo, ninguém. Chegou o momento que Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz, e todos os filhos de Deus viverão a palavra da fé e dirão:
Graças, Senhor, por tua graça. Graças por este governo que nos permite reinar em vida. Grata pelo primeiro dia em que ouvi e recebi esta palavra até este dia em que nela permaneço. Grata por poder colaborar humildemente com o dom que ativastes em mim. Graças por cada colaborador que semeia seu tempo, suas finanças, seu conhecimento nesta senda da vida. Tenho plena convicção de que o Senhor começou a boa obra em mim e em todos os que hoje te servem, e que o Senhor irá completá-la até o grande dia de Jesus Cristo. Seguimos colaborando para que tua palavra corra em nossas mentes, nos fazendo crescer e que corra para alcançar as mentes dos eleitos em todos os lugares. Glórias, honra, louvores a ti, Senhor Jesus Cristo. De século em século, tu és o Senhor. Abba, Pai. Graças, Papai. Líderes religiosos vendem diariamente a seus seguidores falsas informações sobre como alcançar a tão almejada vida feliz e a salvação eterna. Sacrifícios, campanhas financeiras, correntes, presença obrigatória nos templos, clamores, cumprimento de regras e ritos e tantas outras coisas. A salvação que Deus já te deu é pela graça dele, e não por suas obras pessoais, rituais ou cerimônias religiosas. Foi por isso mesmo que Jesus disse aos judeus religiosos de seu tempo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Levai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque eu sou brando e meu fardo é leve. Jesus estava dizendo que o sacrifício era ele quem iria fazer por você. Chega de sacrifícios e obras religiosas. Jesus pagou o preço por você com seu próprio sangue. Você é salvo pela graça dele. Você crê nisto? Aquele que está sendo ensinado na palavra, faça participante de toda coisa boa aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, conforme tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Eu vivia na lei, me sentia culpado. Será que sou salvo? Conheci a verdade, a mensagem da cruz, a graça de Cristo. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. O inimigo destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo.
pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve. Nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado. Salvo, sempre salvo. Liberto, livre do pecado. Salvo, sempre salvo. Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma ministração da palavra do Evangelho da Graça. Que para nós é uma honra ministrar, porque graças ao Senhor Ele iluminou a nossa mente, a minha, a sua, para ministrar, para nós entendermos o que está sendo falado e a importância do que está sendo falado. E o título deste tema de hoje é O Evangelho Ameaçado. Por lei, por misticismo e por controle. E nós vamos apresentar para você aqui 3 contextos diferentes. É Paulo apresentando 3 congregações que estavam vivendo uma situação onde o Evangelho estava sendo ameaçado. Tito, recebendo a informação de Paulo de que deveria ir a Creta, permanecer em Creta, uma ilha grega, onde ele deveria cuidar para que aqueles que estivessem lá criando confusão, transtornando casas inteiras, que eles fossem repreendidos. Gálatas e também Colossenses. Esses 3 temas, esses 3 textos, dentro de seus contextos, serão o objeto do nosso tema de hoje. O Evangelho estava sendo ameaçado com o mesmo problema nesses 3 lugares diferentes. São contextos completamente diferentes uns dos outros, mas a base é a mesma. O mesmo problema nos 3 lugares. E vamos começar por Tito. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, disse Paulo a Tito, para que corrigisses o deficiente. Então Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, está denunciando 3 coisas que estavam acontecendo em Creta. Primeiro, fábulas judaicas, ou seja, a igreja estava cheia de mitos religiosos, mitos filosóficos e misticismo também, com invenções que os filósofos ali, que os opositores da graça estavam ministrando ali. Outra coisa que acontecia também lá em Creta era mandamentos de homens, ou seja, lei. Não eram mandamentos de Deus, eram mandamentos de homens. E também ensino por ganância ou por ganho desonesto. Essas 3 coisas estavam acontecendo lá. Então ali, em Creta, o problema era corrupção interna com aparência religiosa. Será que isso é comum nos dias de hoje? Claro que sim, vamos falar sobre isso lá na frente do tema do estudo. O segundo problema que estava acontecendo, a ameaça ao Evangelho, era na Galácia. A Galácia era uma região onde haviam várias congregações que Paulo tinha estabelecido. E na Galácia, Paulo é ainda mais direto. Em Gálatas 1,8 ele diz: se alguém vos pregar outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, que é o evangelho de Cristo ressuscitado, seja maldito, ou seja, anátema. Ali o que havia era o problema da distorção do evangelho.
Era um evangelho diferente, não era o evangelho puro da incircuncisão, porque eles estavam começando no espírito, mas terminando na carne. Em Colossos, na congregação aos Colossenses, o erro é ainda mais sofisticado. Porque aqui diz em Colossenses 2,8: ninguém vos engane por meio de filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo. E num determinado momento também se refere ao culto aos anjos. Como é que pode haver culto aos anjos? Não é? Trocando, substituindo o Criador pela criatura e cultuando a criatura. Os anjos eram seres criados por Deus. Eram, não, são. Né? Então ali em Colossenses, ali entre os colossenses, havia filosofia, tradições humanas, misticismo e culto a anjos. Era algo sofisticado, elitista. Hoje em dia existem muitas religiões místicas, consideradas misteriosas, que a elite gosta muito. Né? A elite, as pessoas poderosas, tanto financeiramente, pessoas poderosas na sociedade gostam muito de filosofias, tradições humanas, misticismo e anjos, mas não no anjos no sentido verdadeiro, sim no sentido místico. Então o problema que havia entre os colossenses era uma mistura de Cristo com sistemas paralelos, uma série de sistemas filosóficos e religiosos paralelos entre aqueles gentios. E no ponto 2 a gente vai explicar agora qual era o padrão por trás disso. Havia um padrão por trás desses contextos todos, destas 3 congregações, totalmente distantes uma das outras. E embora os contextos sejam diferentes, a raiz do problema é sempre a mesma. Qual é a raiz do problema? Cristo deixa de ser suficiente. Essas 3 congregações começaram a ministrar coisas para a congregação, ou entender coisas onde Cristo deixou de ser só Ele o suficiente, né? Coisas paralelas. Então começaram a surgir substitutos para Cristo. Por exemplo, entre os Gálatas, o que apareceu para substituir a Cristo? Legalismo. Você precisa cumprir regras para você ser aceito. É isso que aconteceu, que é o que acontece no sistema religioso ocidental, hoje em dia. Entre os colossenses, qual era o padrão? Intelectualismo mais misticismo. Não é? Intelectualismo, filosofias. Não é? A elite gosta de pensar, os pensadores que estudam para pensar e no fim acabam degenerando os seus pensamentos. Né? E misticismo também é muito aceito pela sociedade elitista de hoje em dia também. Então, o que eles queriam dizer com isso, os colossenses? Olha, você precisa de revelações mais profundas além de Cristo. Olha só, Cristo não basta. E em Creta, o que acontecia onde Paulo chegou ao ponto de dizer: Tito, fique por aí, corrija o deficiente. Havia manipulação na prática. Manipulação, ordenação, controle, né? Você precisa se submeter a sistemas e líderes por interesse. Então, 3 expressões e um só erro. E, na verdade, qual é o grande problema? Adicionar algo à obra completa de Cristo. Isso é muito comum. As pessoas começam a inventar, a substituir Cristo por algumas coisas que precisam ser feitas na cabeça dessa gente para que Cristo faça efeito de verdade. Isso aí é uma ilusão, uma mentira, uma ilusão e um perigo muito grande. Ponto 3. Vamos começar agora falando mais detalhadamente, por exemplo, com relação aos Gálatas. O que acontecia na Galácia? O ataque à graça. Estamos falando aqui de um evangelho que estava sendo ameaçado. O ataque à graça. Em Gálatas, Paulo confronta o coração do problema. O evangelho estava sendo adulterado. Pelo quê? Pela lei. Os Gálatas, aqueles que chegaram à Galácia, depois que Paulo foi preso e se afastou de lá, eles começaram a dizer: Cristo salva, mas você precisa da lei também.
Mescla, né? Mescla. E Paulo respondeu a eles o seguinte: vocês começaram no espírito, vocês estavam indo bem, e agora vocês resolveram se aperfeiçoar na carne. Isso revela um princípio profundo. O que começa na graça não pode ser sustentado por esforço humano. Esse é o princípio que Paulo disse lá para eles. Vocês não podem fazer isso, né? Paulo chegou a dizer para eles: olha, estou decepcionado, estou impactado porque vocês começaram no melhor e estão querendo retroceder para o pior. Hoje em dia, a aplicação disso qual é? Pessoas que querem tentar merecer o que já foi dado. Quem vive legalisticamente hoje, quem vive na lei, no sistema religioso legalista, ele tenta merecer o que Cristo já deu. Você que está na lei, que vive em um sistema religioso, pense nisso. Não é? Você está num sistema religioso que te obriga, que te exige obras da lei para você conquistar aquilo que você já recebeu por graça. Então, Paulo diz assim: vocês já foram aprovados por Cristo, não para fazer alguma outra coisa, mas para viverem em graça, porque vocês já foram aprovados sem fazer nada. Já no ponto 4, nós vamos agora mostrar a você o que acontecia entre os colossenses. O ataque em Colossos era a suficiência de Cristo. O sistema religioso, filosófico que existia lá em Colossos procurava atacar o fato de que Cristo era suficiente. Um ataque ao Evangelho da Graça e à pessoa de Cristo. O erro era mais sutil ali, porque eles não negavam Cristo, eles apenas o tornavam insuficiente. Não basta só Cristo. E o que acontecia lá, então? Lá havia uma coisa chamada, um movimento filosófico chamado ascetismo. O ascetismo era uma filosofia que ensinava a disciplina pela carne. Não toque nisso, não prove aquilo, não. Pela carne, tentando, pela filosofia carnal, tentando, procurando dominar a própria carne. É carne tentando dominar carne, né? Então não faça isso, que isso aí não pode. Não toque naquilo, não encoste nisso, não pense naquilo. Outra coisa que acontecia, que nós já mencionamos lá em Colossos, era culto a anjos. Eles cultuavam os anjos, eram seres criados por Deus que estavam recebendo culto ali. Por sinal, conheço no Paraná uma congregação, não é, de culto ao anjo Miguel, não é? Ao anjo Miguel e também ao anjo Gabriel. Eles cultuam lá, tem um santuário dedicado ao anjo. Olha que tremendo que é isso. Isso existe muito hoje em dia. E outra coisa que acontecia em Colossos também eram experiências elevadas. Já falamos, os que pensam muito, filósofos, os que se dizem sábios, começam a pensar além do que devem. Então a sabedoria humana e as filosofias, elas começam a tentar influenciar aquilo que Cristo já disse que é suficiente. Cristo é suficiente, mas o homem tem que, pelo seu intelecto, pela sua filosofia, tentar então encontrar respostas que não vão existir. O que Paulo disse aos Colossenses? Colossenses 2,9 diz assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é suficiente. Não precisa cultuar anjos, nem deve, porque isso é perigoso, é carne pura, né? E não deve também inventar sabedoria humana, levar a sabedoria humana para fazer as pessoas entenderem que precisa de mais alguma coisa além de Cristo, não. Ou seja, resumindo o que Paulo disse aos Colossenses, vocês não precisam de complemento espiritual, basta Cristo. Ele é a cabeça de todo principado e potestade, né? Paulo disse isso aos Colossenses também. Aplicação hoje. Para hoje. As pessoas estão sempre buscando revelações novas. Elas não se satisfazem com a revelação que está no Evangelho da Graça. Elas vivem buscando novas revelações.
Aquela igreja ali, ela tem uma revelação, aquele grupo, aquela comunidade lá, estão falando aí que eles têm umas informações tremendas, né? Até os nomes das congregações que existem hoje em dia são misteriosos, muitas vezes, mostrando que lá dentro tem alguma coisa a mais para ser revelada fora da palavra do Evangelho da Graça. Não é verdade. Dependência de experiências. Hoje em dia, as pessoas nas religiões estão sempre mostrando que, olha, aconteceu isso comigo. Eu estava num quarto escuro à noite, ouvi tal coisa e vi tal coisa, e senti tal coisa e falei a Deus e Deus me falou isso. Experiências pessoais, normalmente carnais, que tentam essas pessoas levar a outros para que tenham a mesma experiência que eles. Isso não existe. E também espiritualidade baseada em sensações. Em Colossos tinha isso e hoje em dia também tem muito disso. Espiritualidade baseada em sensações. Sensações, pessoas sensitivas, não tem nada de espiritual nisso. Isso é carne. Isso é feitiçaria da carne. É perigoso. Tem gente que busca trazer mortos de volta, né? Ter psicografia com mortos, né? Coisas de reencarnação, consultas a mortos. Isso não existe no Evangelho da Graça. Deus não permite esse tipo de coisa. Isso é mentira. No ponto 5, então, está faltando aqui uma congregação que é Tito, ou Creta, a congregação da ilha de Creta, uma congregação que havia lá, uma ilha grega. O resultado prático da distorção. Em Creta se distorcia a palavra do Evangelho da Graça, não é? Por dinheiro, para atender os líderes que eram corruptos, homens que estavam tentando deter o poder sobre as pessoas, controle. Então, se Gálatas mostra a raiz, Colossenses mostra a sofisticação e Tito mostra o fruto, o resultado da distorção da palavra. Qual é? Liderança corrupta que começa a querer manipular as pessoas, tentando desviá-las da verdade do Evangelho, por causa de quê? Ganância, ganho desonesto, né? Destruindo famílias, né? Paulo disse em Tito também que essas pessoas transtornam casas inteiras, pregando, ensinando por ganho desonesto aquilo que não convém. O que não convém? Porque é uma fé pervertida, é uma fé distorcida, meu amado irmão e minha amada irmã. Isso revela algo muito forte. Erro doutrinário sempre gera corrupção na prática. Todo e qualquer erro doutrinário vai levar sempre a corrupção. Toda distorção corrompe. Tudo que é mentira, afasta. E agora nós vamos para o ponto 6. Mostrar qual é o ciclo do engano espiritual. O ciclo do engano. Esses 3 livros que nós acabamos de mostrar para vocês, que na verdade eram cartas, né? Aos Gálatas, aos Colossenses e a Tito, mencionando que ele deveria ficar em Creta para corrigir o deficiente que estavam lá. Nesses 3 livros há um ciclo. Primeiro, a verdade é sutilmente alterada. A mente aceita uma mescla, uma mistura de lei com graça, que é o que acontecia entre os Gálatas. A prática se torna distorcida, que era o que acontecia entre os Colossenses. E a vida e a comunidade são transtornadas, que é o que acontecia em Creta, onde Paulo chamou Tito para falar, fique aí e corrija o deficiente, porque eles estão transtornando casas inteiras. E hoje você vê que a religião, ela transtorna casas inteiras. A própria religião está transtornando casas inteiras. Nos dias de hoje você pode ver aí os anúncios, através das notícias, pastores, né? Nomes muito comuns, mas que na verdade não são pastores, que estão entrando em sistemas corruptos, que corrompem pessoas, estabelecem grandes templos, né? Tem muito dinheiro para construir templos, estabelecer grupos de louvor fantásticos, que na verdade não produzem nada, porque estão fora da verdade, estão corrompendo o Evangelho e estão escandalizando também o Evangelho. Por isso, no ponto 7, nós vamos mostrar o antídoto apostólico, o antídoto de Paulo, quer dizer,
a injeção contra isso, o remédio contra tudo isso que nós acabamos de falar, contra as ameaças ao Evangelho. Paulo responde de forma consistente nos 3 casos. Primeiro, para os Gálatas, Paulo diz: vocês têm que voltar ao Evangelho puro. Não dá para mesclar. Então, aos Gálatas, Paulo disse: somente a graça é o que basta. Aos Colossenses, somente Cristo. E a Creta, onde Tito estava, somente a verdade saudável. Dentro desse tópico número 7 do Antídoto Apostólico, Paulo fala sobre o alinhamento de vida no ponto 2. Não basta crer certo, é preciso viver coerente com aquilo que você crê. Se você crê certo, mas não vive na prática com coerência naquilo que você crê, não adianta. E a terceira parte, dentro desse mesmo ponto 7, é o confronto necessário. Paulo confronta os Gálatas com uma linguagem forte. Vocês são malditos. Se vocês estão voltando para a lei depois de terem recebido o Evangelho da Graça, vocês são anátema. Maldito aquele que está debaixo da lei, tendo recebido a graça. A Tito, Paulo diz: repreende severamente. Creta era uma congregação em graça, lá dentro da igreja que estava o problema. O problema não estava fora, estava dentro da própria igreja. Líderes que inventavam, pessoas que criam em líderes que estavam inventando coisas. E Paulo disse a Tito: vai lá e repreende fortemente, severamente essas pessoas. E aos Colossenses, Paulo disse: vocês têm que expor o engano que está aí no meio de vocês. Tem que haver uma exposição dessa mentira que está aí, desse negócio de cultuar anjos e outras coisas absurdas que existem no meio de vocês. Aplicação profética para os dias de hoje. Estes 3 cenários que nós vamos apresentar agora estão ativos hoje em dia. Igrejas legalistas é o primeiro deles, né? Iguais aos Gálatas. O que é uma igreja legalista? É aquela que estabelece regras acima da graça. São regras acima da liberdade que está em Cristo, né? Batismos, por exemplo, é uma regra que o sistema religioso legalista utiliza, que está completamente fora da graça, está acima do que a graça ensina. Batismo em água? Não, você já foi batizado na morte de Cristo. É apenas um exemplo que eu estou dando, não vou falar de todos, né? Tudo que é ritual no sistema de hoje é algo que está acima da graça. Culpa como ferramenta. O que existe hoje que havia lá em Gálatas, onde os apóstolos que chegaram lá depois de Paulo ensinavam que havia pecado. Imagine, pecado, mostrando que as pessoas tinham que se sentir culpadas, tinham que se arrepender dos seus pecados. Quando Paulo chegou lá, ele disse: o pecado foi aniquilado, Cristo na cruz aniquilou o pecado. Mas isso existia lá. Outra coisa que Paulo está mostrando o cenário que existe hoje em dia. Igrejas místicas, igrejas intelectuais. Nos Colossenses era assim que acontecia. Eram místicos e intelectuais. Experiências acima da palavra. O que é o místico? É aquele que tem experiências misteriosas, místicas. Tudo que está guardado na carne, que a pessoa sonha, que a pessoa inventa, não é? Coisas sensitivas. Hoje em dia, já ouviram falar de uma pessoa aí, fulana sensitiva. Olha, isso é feitiçaria para ganhar dinheiro, nada mais além disso. Pessoas que dão conselhos para mulheres e homens o que eles têm que fazer para conseguir o sucesso na vida. Não é verdade? Tem isso hoje em dia? Muito, né? Níveis espirituais que não são espirituais elitizados, são níveis feiticeiros elitizados. Você vê quantas pessoas param nesses centros de feitiçaria? Você vai lá no estacionamento, assim, de dinheiro e pessoas com carros, com carros poderosos, com carros caros, estacionam lá para descobrir mistérios que estão lá nos centros, nos terreiros, nas religiões místicas.
E em Creta, o que havia lá? E Paulo alerta. Hoje em dia há muito disso também, não só em Creta, hoje no Brasil, no seu bairro existe isso. Igrejas manipuladoras. Manipuladoras. Líderes que querem controlar as ovelhas e não ensinar as ovelhas. Querem controlar para que elas não saiam dali, para que elas contribuam financeiramente. Explorar, Paulo disse, né? Por ganância desonesta, buscam ganho desonesto. Por que desonesto? Porque ensinam mentira e ainda exigem que as pessoas dizimem e ofertem para eles. E no fim, promovem escândalos, porque quando transtornam casas inteiras, hoje você vê o sistema evangélico religioso, chamado evangélico, religioso dos dias de hoje, sendo escândalo para o mundo. Líderes brigando com líderes. Líderes evangélicos brigando com líderes evangélicos, discutindo, debatendo, escandalizando nas redes sociais, nos canais do YouTube e tudo mais. Então, a revelação central aqui no ponto 9, que eu vou apresentar para você agora, o ponto mais profundo. Todo sistema que compete com Cristo ressuscitado substitui Cristo por qualquer outra coisa. Não é para nós competirmos com Cristo, não se compete com Cristo. Cristo é o próprio Deus. E nós não podemos competir com isso. Nós temos que não substituir e nem competir com Cristo. O que nós temos que fazer então? Vou te falar já. E todos esses sistemas que competem com Cristo usam o nome dele. Já percebeu isso? Pode perceber que isso acontece muito. Em nome de Cristo, tal coisa. Em nome de Cristo, tal coisa. Até diferente dos outros, mas eles usam o nome de Cristo. Como se tivessem uma procuração para falar em nome dele. Então, o que é que nós precisamos, né? Você não pode substituir Cristo, você tem que honrar a Cristo. Então, o Evangelho não precisa de ajuste. Está aí na sua tela, isso é importante. O Evangelho não precisa de ajuste. O Evangelho não precisa de complemento. E o Evangelho não precisa de atualização. Isso é muito importante. O Evangelho está completo, tanto que você está perfeito e completo em Cristo. Você só precisa crescer dentro desse Evangelho. Então o Evangelho precisa ser o quê? Se ele não precisa de ajuste, nem de atualização e nem de complemento. Ele precisa ser preservado. O Evangelho tem que ser preservado do jeito que ele está. E onde é que está o Evangelho que tem que ser preservado? De Romanos a Hebreus. É ali que está o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça para nós, gentios. É isso que tem me feito feliz. Eu não vou usar o resto da Bíblia? Vou usar de Gênesis até o Apocalipse. Posso ler, posso usar, posso fazer tudo, baseado com a lente de Paulo. Então, quando a graça é diluída, nasce o legalismo. Quando Cristo é relativizado, tanto faz, nasce o misticismo. Quando a verdade é negociada, nasce a corrupção. Eu vou te apresentar agora a frase final dentro de tudo isso. E você vai ficar com esta frase e vai repetir comigo esta frase. Cristo não é parte da solução. Ele é a solução completa. Cristo não é uma esperança para o mundo. Cristo é a única esperança para o mundo. Vamos orar? Eu recebo que você ore comigo agora. Quando eu digo vamos orar, não estou dizendo precisa fechar os seus olhos. Fechar os olhos é só por uma questão de não se distrair na hora que você está falando com Cristo. Claro, isso é muito importante. Mas ore e diga assim, eu recebo, Senhor, que a minha mente foi iluminada neste momento pelo Senhor, para que eu possa, com esta mente iluminada, me converter, ser convertido por Ti àquele que ressuscitou, que é o Senhor ressuscitado. Eu entendo que Cristo não é a minha
não é uma esperança para a minha vida. Cristo não é a religião da minha vida. Não, Cristo é a minha única esperança. O Senhor é a minha única motivação de vida. O Senhor é a única solução para a minha vida toda. E eu louvo a Deus, louvo ao Senhor, porque o Senhor me permite, com esta palavra que eu estou entendendo agora, o Senhor permite que eu reine nesta vida que eu estou levando. E eu quero reinar em vida sobre toda e qualquer situação da minha vida. Agradeço ao Senhor por ter me eleito, por ter me predestinado, por ter ativado a minha mente agora com esta palavra. Eu declaro e recebo que vou viver com este entendimento dia após dia da minha vida. Graças a Deus por sua confissão, que é esta confissão que vai levar você cada vez mais a crescer neste entendimento. Recebo que você esteja conosco, não apenas na reunião, mas acessando todos os nossos materiais, todas as redes sociais onde estamos ali falando, e não se confunda com outros. Nós somos o ministério que leva até você a verdade do Evangelho. Temos todas as redes sociais à sua disposição para isso, canais do YouTube, tudo que for necessário para que você creia, cresça e se manifeste perante o mundo. Até a próxima oportunidade, quando traremos outra informação preciosa para você. Até lá. Abençoado, abençoada com todos. Eu vivia na lei, me sentia culpado. Será que sou salvo? Conheci a verdade, a mensagem da cruz, a graça de Cristo. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. O inimigo destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais,
Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.